A paz do Senhor, tudo bem? Eu gostaria de compartilhar uma palavra que está no Evangelho de Lucas, capítulo 15, verso 11. O Senhor Jesus dando continuidade aqui às parábolas. E aqui ele vai falar sobre o filho pródigo. E vai dizer assim: E disse, um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. Aqui no começo, aqui do capítulo 15, o Senhor Jesus, ele é questionado porque ele sentava, comia e bebia com os pecadores. Os fariseus questionaram o ministério do Senhor Jesus. E o Senhor Jesus, quando ele começa contando as parábolas, ele começa dizendo que um pastor de ovelha tinha 100 ovelhas. E uma ovelha se perdeu. E aí este pastor, ele procura essa ovelha, né, durante 3 dias e depois a encontra e coloca nos seus ombros e a traz para sua casa. E ele se alegra ali chamando os seus vizinhos, os seus amigos, dá uma festa porque a ovelha estava perdida e foi achada. E aí aqui vem o mistério, né, aquilo que eu, né, aprecio, porque o Senhor Jesus, quando ele está contando uma parábola, ele está dizendo assim: eu estou comparando as coisas naturais, as coisas da terra, com as coisas do céu. Então ele fala assim: assim também haverá alegria diante dos anjos do Senhor por um pecador que se arrepende. Ao meu ver aqui, quando eu leio esse texto, é o próprio Deus que se alegra quando um pecador se arrepende. E aí depois o Senhor Jesus conta também que tinha uma mulher que tinha, né, 10 dracmas, e uma dracma se perdeu dentro da sua casa. E ela pegou ali um abajur, ela acendeu aquele lugar, ela começou a varrer, a procurar até encontrar aquela dracma perdida. Alguns historiadores vão dizer que para a mulher, né, que esperava ali o noivo, que iria casar, ela tinha que ter um colar com 10 dracmas. Então, quando ela perde essa dracma, fica faltando uma. Então, ela não poderia, né, ali ter aquela noite de núpcias com aquele colar com as suas 10 dracmas. Assim, alguns estudiosos. Assim também diz que o pastor de ovelhas em Israel, para ser chamado de pastor, ele tinha que ter 100 ovelhas. Então, por isso, houve um empenho daquele pastor para achar a sua ovelha perdida. E você vê que ele dá uma festa. Se nós formos colocar os valores aqui, né, por uma ovelha, ele dá uma festa, chama os seus amigos, tem bebida, tem comida, tem servos que vão trabalhar. Por quê? Para ele ser reconhecido como pastor, ele tinha que ter ali 100 ovelhas e aquela mulher tinha que ter 10 dracmas. Então ela procurou, ela se esforçou e ela achou. E quando ela achou, ela deu uma festa para suas amigas e as suas vizinhas, para elas se alegrarem. E aí o Senhor Jesus diz de novo: assim haverá alegria diante dos anjos do Senhor por um pecador que se arrepende. Vocês se alegram na terra porque vocês conquistam, porque vocês recuperam, porque vocês ganham. E também eu quero dizer para vocês que quando um pecador se arrepende, há alegria diante dos anjos do Senhor. E aí o Senhor Jesus começa a contar a parábola do filho pródigo. Eu quero dizer para você que Deus, ele nos ama incondicionalmente, imensuravelmente mais daquilo que nós pedimos ou pensamos. Né? Nós não conseguimos medir o tamanho do amor que Deus tem por cada um de nós. Por quê? O Senhor Jesus, contando essa parábola, existiam ali no meio fariseus, saduceus, publicanos, pecadores, pessoas que estavam ouvindo o Senhor. E aquele povo de Israel conhecia muito bem a história do povo de Deus, do povo de Israel, através de Números, Levíticos. E ali na lei dizia que se o filho desonrasse o pai, pedindo a herança do pai, ele tinha que ser morto. Essa era a ideia, porque ele estava desonrando o seu próprio pai. A herança ficava primeiro com o filho mais velho. E o filho mais novo se mantendo em casa, ele tinha tudo aquilo que o pai
teria. Mas não, o filho mais novo, mais moço, pediu a parte da herança. E aí aqueles fariseus que ouviam aquela história falaram assim, isso daí não tem como terminar bem para este moço, para esse jovem que pediu a parte da herança para o seu pai. E aí o Senhor Jesus fala que ele pediu a parte da herança e Deus, aqui simbolizando o próprio Deus Pai. Se nós quisermos pegar a nossa herança, aquilo que Deus já nos deu, e pegar e ir para o mundo, Deus dá. Porque nós temos livre-arbítrio, nós podemos fazer aquilo que bem pensamos. Mas, pense bem, as consequências virão, né? E Deus, ele dá a parte da herança. E aquele jovem ajunta tudo. Ele teve uma pequena parte, ele não teve, acho que nem 20%, porque Deus, o povo de Israel tinha um costume de separar, né, a maior parte para a família, para aqueles que se mantivessem em casa. Quando o filho mais velho casasse, ele teria uma parte para começar a sua vida. E aí os fariseus, ouvindo esta parábola, eles falam, esse jovem não tem como terminar bem, né? E aí a história vai nos dizer que ele pega a sua parte da herança, ele sai da casa, vai para uma terra longínqua, e aí ele gasta todo o seu dinheiro com prazeres, com festas, com tudo aquilo que ele achava que iria, né, lhe dar prazer. Porque na casa do pai tinha que obedecer, tinha o sol escaldante da manhã, tinha o trabalho, tinha a labuta, mas à noite tinha um refrigério. Tinha alimento, tinha comida, tinha bebida. E aí a história vai nos mostrar que o Senhor Jesus, contando essa parábola, vai nos dizer que esse jovem, quando ele sai, ele gasta tudo, ele faz amizades, ele cai numa terra longínqua. E aí a história vai nos dizer também que quando ele gasta todo o seu dinheiro, ele padece fome e necessidade. A história vai nos dizer que no mesmo tempo houve fome onde ele estava, naquele lugar. E aí ele cai em si, e o amigo que se dizia ser amigo falou, a única coisa que tem para você é cuidar de porcos. O judeu não se alimenta de comidas assim, ele não toca em porco, porque no costume judaico é impuro. E aí o fariseu, talvez pensando, falou, é isso que ele merece. Ele merece comer as bolotas dos porcos. O Senhor Jesus estava lidando com dois povos quando ele estava ensinando essa parábola. Ele estava lidando com os pecadores publicanos e com os fariseus, os judeus, e ali, né, os seus discípulos, mas dois grupos ali. E ali aqueles fariseus talvez diziam, ele merece isso e muito mais, porque ele desonrou o pai dele, ele desobedeceu um dos mandamentos, que era honra teu pai e tua mãe para que teus dias se prolonguem na terra. E aquele jovem, ele cai em si e fala assim, os jornaleiros, eles têm o que comer, eles não passam fome. Eu vou voltar para a casa do meu pai e vou pedir um emprego. E aí é interessante, ele falou, não vou ser chamado mais filho, mas eu quero pelo menos um emprego para ter o que comer. Ele entendia que no costume judaico ele tinha que ser expulso daquela família, tinha que ser feito talvez um enterro com ele vivo. A história vai nos dizer que quando ele volta para a casa do pai, o pai corre em direção a ele. Mas alguns historiadores vão nos dizer que o certo era o pai falar para um servo e conversar com ele. E aí o pai iria resolver a situação de alguma forma, talvez dando um emprego para ele, mas ele tinha que aprender uma lição, ele tinha que ser humilhado, ele tinha que ser cuspido pelas pessoas que estavam na cidade, para que os outros jovens não fizessem aquilo que ele fez, desonrando a sua família. Mas a Bíblia vai nos dizer algo diferente, que quando ele está vindo ao longe, o pai o vê e corre em sua direção, o abraça e o beija. E quando o pai o abraça e o beija, o filho fala, pai, pequei contra o céu e contra ti não sou digno de ser chamado teu filho. O pai vai dizer, filho, você estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Convém que nós nos alegremos, convém que nós demos uma festa. Chamou os seus servos, falou, coloca a sandália.
dá autoridade para o meu filho, dá a paternidade para ele, porque ele é meu filho, ele estava perdido e foi achado. Coloca vestes brancas nele, limpa ele, purifica ele. É isso, também coloca uma aliança, porque a minha aliança eu nunca quebro. Deus, ele não quebra aliança, quem quebra aliança somos é você, porque nós quebramos aliança facilmente. Deus, ele é fiel para cumprir aquilo que ele lhe prometeu. Ele é fiel para perdoar, para resgatar e para salvar. Então Jesus, ele está dizendo que o pai perdoa o filho, o pai dá vestes, o pai coloca uma aliança, o pai mata o novilho cevado. Alguns historiadores vão dizer que 6 meses era o tempo para o filho voltar, porque ele já preparou o novilho. O irmão questionou, dizendo que não tinha nenhum cabrito para comer, um bezerrinho, mas o pai disse, tudo que é meu é seu, você tem direito a participar de tudo, mas você como filho não vive como filho. Então é difícil o relacionamento, sincero entre o ser humano e Deus, conhecer o Deus, de paz, de amor, de misericórdia. Então, este filho que estava perdido foi achado. O pai deu uma festa, mandou chamar os seus amigos, e convém que nós nos alegremos, porque ele estava perdido e foi achado. Aí ele não precisa falar que assim também haverá alegria diante dos anjos por um pecador que se arrepende, porque Jesus está manifestando o amor de Deus para com o ser humano. Jesus está dizendo que Deus nos amou incondicionalmente, que deu o que ele tinha de melhor, o seu Filho amado, para que nós tivéssemos acesso ao trono da graça. E nesta festa o pai está se alegrando, fala assim, se alegrem, porque meu filho estava perdido e foi achado. E quando eles estão na festa se alegrando, vai dizer que aquele irmão que ficou na casa, que também é pródigo, ele vai e ouve o som da música, e ele fala para um servo, o que está acontecendo? Aí eles falam, o teu irmão, aquele que tinha saído de casa, voltou e seu pai matou o novilho cevado. E aí aquele jovem, ele não quer entrar na casa, porque ele questiona aquilo que Deus faz pelo pecador. Ele fala, não, ele não merece, você merece, ele não merece. É mais ou menos assim, Nós achamos que alguns merecem, outros não merecem. Mas a Bíblia fala que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus, ele te ama incondicionalmente e ele demonstra esse amor. Aqui na parábola aqui do filho pródigo, Deus, ele demonstra o amor incondicionalmente. Porque quando o pai corre em direção ao filho, para o judeu é um escândalo ver o próprio pai, o próprio símbolo do próprio Deus, correndo em direção a um pecador que tinha desonrado a sua casa. Mas aí a Bíblia vai nos dizer que Deus, ele não olha conforme a aparência, ele vê o coração, ele vê um coração quebrantado e contrito, ele não resiste, ele resiste ao soberbo, mas o quebrantado, ele chama para si, e aquele jovem, ele volta, ele é perdoado, ele é sarado, ele é restituído, ele tem direito a viver na casa do pai. O irmão não aceita, aí o irmão fala, mas este teu filho, quer dizer, este teu irmão, que pecou, mas ele voltou e eu recebi. Convém que nós nos alegremos com ele, porque ele está de volta, ele está salvo, ele está limpo, ele está liberto, ele está regenerado. E Deus, ele amou incondicionalmente. E Jesus está dizendo aqui que o Pai, ele amou o ser humano, o Filho, incondicionalmente. Ele foi e correu, e o beijou e o abraçou. É isso que Deus faz com cada um que se achega através da palavra, da pregação. Se nós formos estudar, o contexto era de que o pai tinha que repreender, rejeitar o filho. Mas aqui não. Quando Jesus senta com os pecadores, é que ele fala que os sãos não necessitam de médico, e sim os doentes. Eu não vim chamar justo ao arrependimento, mas sim pecadores. E eu dou graças a Deus porque pela graça eu sou salvo, eu não mereço, mas Deus, que é rico em misericórdia, me alcançou e Ele quer te alcançar. Se você já é alcançado, compartilha. Deus abençoe sua vida, Jesus é contigo. Deus te ama, Deus te abençoe. Deus é aquele que prometeu a vida eterna aos que creem no nome do Senhor Jesus. Ele é o autor da vida, Ele é o pão vivo que desceu do céu, Ele é a luz do mundo. Deus abençoe.